Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Medicina Extensiva. Aqui quem fala é Jonatas Carlos, eu sou médico e no dia de hoje nós vamos estar introduzindo nossas aulas sobre fisiologia aqui no canal. Nós temos aqui nossa primeira aula de fisiologia. O nosso estudo basicamente será baseado nesse livro aqui, o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, e estaremos utilizando a 12ª edição do livro, né? Apesar frisando aí que já existe uma 13ª edição, né? Mas vamos estar utilizando a 12ª. A 13ª basicamente adiciona alguns detalhes, principalmente em relação à questão mais celular. Caso alguém queira entrar em contato, caso alguém queira tirar dúvidas, vocês podem escrever tanto aqui embaixo nos comentários do vídeo do YouTube, como também através do meu Instagram, né? O Jonatas Carlo, como está escrito aqui. No dia de hoje, nós vamos estar falando sobre uma aula bem introdutória da fisiologia, mas uma aula muito importante, porque nós vamos estar trazendo alguns conceitos importantes, como, por exemplo, a questão de meio interno, né, a questão da homeostasia, assim como também do feedback negativo, que são conceitos assim bem básicos, mas importantes para que a gente possa entender o resto da nossa fisiologia. Então, basicamente, pessoal, a fisiologia, né, ela tenta, né, explicar os fatores químicos e físicos responsáveis pela manutenção da vida de uma forma bem simples. Nós humanos, né, enquanto animais, nós funcionamos através basicamente de estímulos e resposta. Por exemplo, se a gente está com fome, a gente busca comida, se a gente está com medo, a gente busca abrigo, se nós estamos com frio, nós buscamos o aquecimento. E nosso organismo ele tem uma resposta quase que automática, é uma coisa quase que autônoma, né? Como os animais, de uma forma geral, mesmo irracionais, também apresentam esses mecanismos. E a fisiologia, de certa forma, tenta entender mais ou menos como ele funciona. Inclusive, por isso, o próprio estudo da fisiologia humana, né, pode ajudar aí para o estudo da fisiologia de outros animais, né, de outras áreas mesmo, porque algumas coisas são compartilhadas, né, com outras espécies ou até com outros reinos mesmo, né? As células, né, são as unidades funcionais do nosso corpo humano e elas têm que interagir entre si para que toda essa coisa do nosso organismo ele funcione. E a fisiologia tem que explicar exatamente isso. Como é que essas células se interagem, como é que elas formam esses tecidos, como é que elas formam esses órgãos, esses sistemas e como é que isso tudo interage para que nós possamos existir, de certa forma, porque é uma coisa muito complexa. Nós somos uma junção de cerca de 100 trilhões de células, são muitas células. E essas células elas precisam interagir para que nosso organismo funcione como uma unidade funcional. Dentro dessas células, né, nós temos uma grande quantidade de hemácias, e isso já é uma coisa muito que a gente consegue pensar qual o motivo. As hemácias, por exemplo, são as células que transportam o carregamento, né, do oxigênio, né, elas transportam o oxigênio. E o oxigênio é extremamente importante para que nós possamos existir. Né, é uma grande fonte, na verdade, de energia para que nosso organismo consiga existir. Então, por exemplo, grande parte dessas células são dessas hemácias que nós vamos estar estudando mais à frente, como é que elas funcionam, todos os detalhes nos vídeos a seguir. Apesar dessas células serem diferentes entre si, todas elas compartilham de características em comum, até porque elas precisam realmente se comunicar, né, de certa forma. Apesar delas não conversarem, elas precisam emitir sinais, elas precisam produzir substâncias que fazem com que elas se comuniquem, que elas compartilhem de algumas características para que elas possam se comunicar. E como também já falei agora, veremos isso nos próximos vídeos. Inclusive no próximo vídeo nós vamos estar exatamente estudando a célula por si só. E quase todas as células podem reproduzir células adicionais do seu próprio tipo, né? Células têm essa capacidade de se reproduzir, né? A gente gera o RNA, a gente vai gerar o DNA para que a gente possa criar cópias de células. Nós, né, nosso organismo, nós temos, como a gente viu aqui, trilhões de células. E essas trilhões de células, elas não estão paradas. Nós temos células morrendo e nascendo a todo momento, né? Morrendo e se multiplicando, no caso, a todo momento. E é um equilíbrio. E esse equilíbrio é exatamente o que a fisiologia tenta explicar. Não só do ponto de vista de célula, mas do ponto de vista de oxigênio, de pressão arterial, de tudo. E é por isso que a fisiologia é uma coisa tão extensa e tão bonita, porque a gente tenta exatamente explicar como é que as coisas funcionam. E para a gente entender um pouco mais essa questão da fisiologia, a gente vai introduzir aqui o primeiro conceito que se chama de meio interno. Vamos observar nessa imagem, a gente já consegue ver mais ou menos uma coisa que é muito bacana. Como eu falei para vocês, nós temos cerca de 100 trilhões de células. Só que o nosso corpo, por incrível que pareça, apesar da gente ter tantas células, ele é formado principalmente de água, principalmente quando nós somos jovens, né, adultos. Com o passar da idade a gente vai perdendo um pouco mais dessa água. Mas cerca de 60% do nosso corpo ele é composto de líquido. E essas células, elas estão dentro desse líquido, se a gente pudesse tentar entender dessa forma. Uma parte, é claro,
desse líquido é extracelular, está fora da célula, vamos dizer, aqui onde vocês conseguem ver meu mouse, é a célula, aqui fora é o líquido, também é um líquido, é o líquido extracelular, e nós também temos, né, em grande quantidade, né, na maior parte, na verdade, o líquido intracelular. Nesse líquido extracelular, nós encontramos íons e nutrientes necessários para a célula. Então, as células, você tentar imaginar, é como se ela realmente estivesse dentro de um líquido, e esse líquido ele está basicamente correndo por nosso corpo todo. E é nesse líquido que a célula consegue encontrar os nutrientes e os íons necessários para que ela mesma possa sobreviver. Dessa forma, todas as células vivem essencialmente no mesmo ambiente, que é esse ambiente do líquido que está fora, que é o líquido extracelular. E não confundam aqui, o líquido extracelular é também chamado de meio interno. Ele é meio interno porque é no meio em que todas as células basicamente estão. É o líquido que está aqui ao redor da célula, né? Como se nossas células estivessem dentro, na verdade, de uma grande piscina. É claro, tá, pessoal, que essas células não estão assim tão afastadas umas das outras, elas estão, na verdade, bem juntas, mas de uma forma que a gente possa tentar compreender, né, através dessa imagem que a gente consegue visualizar um pouco melhor o que seria esse meio interno. O líquido extracelular, né, contém grandes quantidades de sódio, de cloreto e íons bicarbonatos, mais os nutrientes para as células, como por exemplo, e principalmente o oxigênio, a glicose, ácidos graxos e os aminoácidos, assim como também o dióxido de carbono. Já o líquido intracelular, ele contém grandes quantidades de potássio, magnésio e fosfato. E mais uma vez, isso aqui não é algo fixo, é algo que está sempre variando. O nosso organismo produz alguns mecanismos para que essas concentrações aqui de sódio, cloreto, potássio, magnésio sejam quase que constantes. Se esses íons aqui, se esses aminoácidos, a glicose, se isso aqui estiver muito alterado, o nosso corpo irá sofrer e a gente vai estar desenvolvendo doenças e muitas vezes algumas manifestações clínicas, como por exemplo, se o nosso sódio estiver muito baixo ou muito alto, nós podemos ter quadro de sonolência, de convulsão. Da mesma forma, se nossa glicose estiver muito alterada, podemos entrar até ter episódios convulsivos ou realmente desenvolver um quadro aí de diabetes, se a glicose estiver extremamente elevada. Enfim, e tudo isso é controlado através de órgãos e através da interação entre as nossas células, como veremos mais uma vez adiante. Perceba como é complexo, perceba que como as coisas, na verdade, a gente está vendo aqui um básico, né, bem por cima das coisas, mas perceba a complexidade. Todas essas coisas que nós estamos falando está dentro do nosso organismo em uma concentração quase que contada, e qualquer variação disso pode estar gerando alguma doença, pode estar quebrando o que a gente chama de equilíbrio, que é a homeostasia. E falando na homeostasia, o segredo de homeostasia é exatamente a manutenção de condições quase que constantes no meio interno. É exatamente aqueles íons, aqueles nutrientes que nós estávamos falando, eles apresentam concentrações quase que constantes no nosso organismo, quase que constantes nesse meio interno, nesse líquido extracelular e também no líquido intracelular. Isso que a gente chama de homeostasia é exatamente o equilíbrio. É quando as coisas elas estão funcionando quando elas deveriam funcionar. Quando essas coisas não funcionam quando elas deveriam funcionar, o nosso organismo ele tende à morte. É o que a gente muitas vezes conhece como doenças. E a gente começa a manifestar sinais e sintomas de doenças que normalmente estão relacionados a essa quebra da homeostasia. É a quebra do equilíbrio daquelas condições que deveriam estar constantes, estão em equilíbrio no nosso organismo. Existe uma falha por algum problema e, consequentemente, isso gera alguma doença, gera alguma manifestação. Os órgãos e tecidos, por sua vez, trabalham e executam suas funções para manter essa homeostasia, como estaremos vendo. Os pulmões, por exemplo, provêm o oxigênio, os rins mantêm constantes as concentrações de íons e o sistema gastrointestinal, principalmente, está ali para fornecer os nossos nutrientes. Basicamente, nós temos aqui uma imagem, que seria um zoom amplificado. Nós teríamos a arteríola, que já é o final ali do nosso leito arterial, e que vai, por exemplo, trazendo aqui os nutrientes, trazendo oxigênio, e há uma troca, muitas vezes aqui através dos nossos capilares,
uma troca quase que constante com o meio externo, com o meio interno, desculpe, com o líquido extracelular, o meio interno, que é essa localização aqui, tudo que está fora da célula. Então, a célula produz, né, alguma matéria que a gente vai chamar aqui, entre aspas, como se fosse um lixo, né, os resíduos, né, da nossa célula, joga aqui através no meio interno e há uma difusão aqui com aquilo que está vindo através da arteríola. Então, por exemplo, a célula ela precisa do oxigênio e ela gera CO2. Então, a nossa arteríola ela traz aqui para a nossa célula, e primeiro para o meio interno, ela traz oxigênio. A célula, por sua vez, joga o CO2, joga o gás carbônico. E por um processo de difusão, muitas vezes relacionada simplesmente à concentração mesmo, o oxigênio entra, porque aqui vai começar a ter um acúmulo de CO2, e o CO2 começa a sair e vai aqui de volta para o vaso, vem para a vênula, segue a nossa circulação e vai para o nosso oxigênio, para o nosso pulmão, onde ele vai trocar de novo o CO2 pelo O2. E assim vai basicamente para os íons, para os nutrientes, para a glicose, para todas as coisas. De uma forma geral, a origem, né, dos nossos nutrientes do fluido extracelular e a remoção dos produtos finais do metabolismo, ele é feito por uma sucessão de coisas que acontecem no nosso organismo. De uma forma bem simples, né? Por exemplo, o sistema respiratório está responsável pela captação do oxigênio, como nós já comentamos, o trato gastrointestinal pela absorção de nutrientes, o fígado e outros órgãos, principalmente pelo metabolismo, né, e armazenamento de nutrientes, assim como o nosso sistema músculo-esquelético, né? Ah, como assim o músculo esquelético faz parte de tentar gerar homeostasia? Sim, porque através do músculo esquelético nós podemos buscar alimento, e assim como proteção. O CO2, por sua vez, ele vai ser também liberado pelos pulmões. Os rins têm papel fundamental, porque os rins, basicamente, eles funcionam como filtro, pessoal. Os rins, né, recebem um grande fluxo de sangue por minuto e ele consegue filtrar as substâncias que não são necessárias para o nosso organismo. Essas substâncias ele vai filtrar e vai conseguir excretar através da nossa urina. Por outro lado, algumas substâncias ele vai filtrar e vai precisar reabsorver. Os rins aqui dentro da fisiologia, né, uns órgãos muito complexos que nós vamos tentar entender nas aulas futuras. O fígado, por sua vez, comentando mais uma vez, ele serve para desintoxicação ou para remoção de muitos fármacos e substâncias químicas que são ingeridas. Tudo que passa basicamente pelo nosso trato gastrointestinal, chega no estômago, no intestino, ele vai para a nossa circulação e ele vai diretamente para o fígado, porque é lá que o fígado ele vai conseguir fazer a desintoxicação e vai estar sendo responsável pela mudança, né, de muitos fármacos, de muitas do próprio alimento, né, que a gente vai conseguir, que a gente vai ingerir, né, do nosso nutriente que a gente vai ingerir, tudo precisa passar pelo fígado, que vai estar fazendo esse processo de detox, né, desintoxicação. E basicamente o filtrado do fígado, digamos assim, né, aquilo que o fígado consegue tirar, ele vai secretar na bile, né, que se acumula na vesícula biliar e depois vai ser despejado nas fezes. Então, os rins e o fígado aqui basicamente estão funcionando como grandes filtros, né? Ele vai tirar aquilo que não presta. Um vai sair pela urina e o outro vai sair pelas fezes, né? E o próprio trato gastrointestinal, né? Quando aquele alimento ele não é digerido, e os não aproveitáveis, né, no nosso metabolismo, ele também vai ser eliminado através das fezes. O nosso sistema nervoso funciona através de uma aferência sensorial. Então, basicamente, nosso sistema nervoso ele recebe as informações que estão acontecendo no nosso meio externo, ele consegue interpretar isso e vai emitir alguma ação motora. Então, nós temos os receptores, né, periféricos que detectam o estado do nosso corpo ou do nosso meio e vai fazer com que a gente faça alguma ação para tentar contornar algum problema, por exemplo, para procurar abrigo, fugir do frio, tudo isso através dos nossos receptores, né? Por exemplo, um estímulo nociceptivo, né? Um estímulo doloroso, vai para o nosso sistema nervoso central para fazer com que a gente consiga retirar e sair daquele estímulo doloroso, enfim, das ações mais complexas possíveis, né? Que são realizadas através do nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso, né? De forma geral. O nosso sistema hormonal, que funciona basicamente através das glândulas, há no nosso corpo 8 grandes glândulas endócrinas
e vários órgãos, né, e tecidos que secretam substâncias químicas chamadas de hormônios, né, que vão estar agindo aí em todo o nosso corpo, que ajudam também na regulação da função celular. O grande exemplo disso, né, do nosso órgão seria a tireoide, que vai estar liberando, né, os nossos hormônios T3, T4, que vai fazer com que o nosso metabolismo seja mais acelerado ou mais lentificado de acordo com a concentração desses hormônios. Em relação à proteção do corpo, nós temos nosso sistema imune e o nosso sistema tegumentar, né, a pele, que funciona através para a defesa. Para a reprodução, nós temos aqui que a reprodução ela contribui para a homeostasia por meio da geração de novos seres em substituição dos que estão morrendo, né? Nós, né, estamos gerando aí nossa prole para que o nosso organismo, né, para que o humano, né, de uma forma geral, possa continuar existindo, assim como outros animais. E todas as estruturas do nosso corpo, pessoal, são organizadas para manter a automaticidade e a continuidade da vida. Tudo isso que a gente falou aqui agora, né, essa lista de uma forma bem resumida, se vocês observarem, elas funcionam de uma forma quase que autônoma, é quase que automático. Tudo isso para manter a nossa homeostasia. Todos os nossos sistemas, tudo o nosso corpo, ele funciona para manter aquele equilíbrio. Isso é muito importante. E todos esses sistemas, tudo isso que a gente está vendo, a gente estuda na fisiologia, ponto por ponto, tentando entender como é que o nosso corpo basicamente funciona. E o sistema de controles é basicamente como é que isso está sendo feito, né? Como através do controle genético, o controle dentro dos órgãos, assim como o controle das inter-relações entre os órgãos. Por exemplo, né, como o Guyton mesmo traz, o sistema respiratório opera em associação ao sistema nervoso, que regula a concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular. Por exemplo, assim que a concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular está aumentada, nós temos um estímulo, né, do nosso centro respiratório para que a gente possa fazer uma taquipneia, né? Nossa frequência respiratória aumenta para que a gente possa jogar mais CO2 para fora e, consequentemente, captar mais oxigênio. O fígado e o pâncreas, por sua vez, regulam a concentração de glicose no líquido extracelular. O fígado, né, que pode secretar o glucagon, enquanto a insulina o pâncreas pode secretar a insulina, né, pelo pâncreas para colocar a glicose para dentro da célula, né, para quando nós estamos aí com a glicose muito alta, a insulina coloca essa glicose que vai ser a fonte de energia para dentro da célula, o glucagon, pelo contrário, assim como os rins regulam as concentrações de hidrogênio, sódio, potássio, fosfato e de outros íons no líquido extracelular de uma forma bem complexa, mas que veremos tudo aqui no nosso canal. Um exemplo, né, disso, como a gente até já comentado, por exemplo, o sangue, né, ele passa pelos pulmões, nele a hemoglobina se liga ao oxigênio e, consequentemente, o oxigênio sai com baixa concentração. Já quando há um aumento da concentração de CO2 no sangue, nós temos um estímulo, né, para excitar o centro respiratório e, consequentemente, nós vamos fazer uma respiração rápida e profunda para que a gente possa exatamente absorver esses O2 e secretar, né, esse CO2 para o ambiente. Já na regulação da pressão sanguínea arterial, a gente também observa que tem todo um processo, né? Tem todo um equilíbrio. Nas nossas artérias, na bifurcação das artérias carótidas, que fica na região do nosso pescoço, assim como também no arco da aorta, nós temos alguns baroreceptores que estão identificando o estímulo de estiramento da parede do vaso. Quando a pressão está muito alta, a pressão sobre eles aumenta, né, e envia impulsos para o tronco cerebral, para o centro vasomotor. Então a pressão eleva, esse estiramento do vaso ele aumenta, isso é identificado por esses baroreceptores, que vai levar um estímulo para o centro vasomotor, que vai inibir o centro vasomotor, o que vai ocasionar a diminuição da atividade do bombeamento e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, gerando uma queda da pressão arterial. Do ponto de vista contrário, isso também ocorre, né? Se a pressão estiver muito baixa, o estiramento vai estar muito baixo e, consequentemente, nós vamos ter um estímulo para o bombeamento e para a contração dos nossos vasos periféricos, aumentando a pressão. Então, perceba mais uma vez
que tudo funciona através de um grande equilíbrio, né, pessoal? E para finalizar, né, nosso vídeo de hoje, nós vamos estar aqui trazendo também um conceito muito importante, muito importante para a fisiologia, que é o conceito de feedback negativo, que nós estamos aí trabalhando com ele quase que constantemente. De uma forma geral, o nosso organismo ele precisa entender como é que as coisas estão funcionando. Como a gente viu até agora, nós trabalhamos através quase de um automatismo. As coisas elas funcionam de uma forma quase que automática. Isso se dá por conta exatamente desse feedback negativo. Por exemplo, como a gente viu ainda agora, quando há um aumento da concentração do dióxido de carbono, de CO2, nosso organismo vai gerar um estímulo para que haja uma queda desse dióxido de carbono. Perceba que o nome é feedback negativo, porque a ação que iniciou aquele estímulo vai fazer com que haja uma resposta contrária ao que estava acontecendo. Então, quando há um aumento do dióxido de carbono, o nosso organismo ele vai de uma forma quase que automática, através do nosso centro respiratório, fazer com que esse dióxido de carbono ele venha a diminuir. Por isso que é um feedback negativo. A resposta inicial, o estímulo inicial vai gerar uma resposta negativa ao que está acontecendo inicialmente. De uma forma muito semelhante na regulação da pressão arterial, como nós também acabamos de ver. Quando nós temos um aumento da pressão arterial, o que é que o nosso organismo vai fazer? Através de uma resposta quase que automática, nós vamos estar gerando um estímulo que a resposta vai ser de queda da pressão arterial. É por isso que é um feedback negativo. O estímulo, por exemplo, de pressão elevada, vai gerar uma resposta de queda de pressão. Basicamente, parafraseando aqui, né, o livro, um feedback negativo que consiste em série de alterações que restabelecem o valor médio do fator, mantendo assim a homeostasia. Então, se o dióxido de carbono ele aumentou, o nosso corpo, de uma forma quase que automática, autônoma, vai estar gerando uma resposta de baixar o dióxido de carbono. Se a nossa pressão aumentou demais, o nosso organismo vai ter um feedback negativo para diminuir essa regulação. Tudo isso, pessoal, para manter o equilíbrio, que é exatamente a homeostasia, que é o que o nosso corpo, como o nosso corpo deveria funcionar da forma correta. Por outro lado, o feedback positivo, ele poderia estar causando um ciclo vicioso, como a gente pode observar na imagem, que é uma imagem que tem no Guyton. Aqui, nosso eixo, né, a gente tem aqui a eficácia do bombeamento cardíaco, o litro de bombeamento por minuto. Idealmente, nós deveríamos estar bombeando aí todo o nosso sangue em 1 minuto, deveria passar pelo nosso coração. São 5 litros de sangue. Mas o que poderia acontecer? Poderia acontecer que um paciente, por exemplo, ele poderia ter uma perda sanguínea de 2 litros de sangue, o que estaria gerando uma menor quantidade de sangue chegando no coração. Consequentemente, o nosso coração estaria bombeando menos sangue. Ao bombear menos sangue, o nosso organismo, o nosso coração receberia também menos sangue, porque o nosso coração ele recebe sangue através das coronárias, né, que são os vasos que estão irrigando o coração. Com menos sangue nas coronárias, o nosso coração iria bombear ainda menos sangue, e isso iria gerar um ciclo vicioso até a morte, ou seja, o estímulo inicial de diminuição do sangue que chegaria até o coração, ele está gerando ainda mais uma diminuição daquele sangue. Ou seja, ia ser um ciclo vicioso até a morte. Isso seria um feedback positivo. O que acontece, na verdade, na prática, né, a gente tem um feedback negativo, é que quando a gente tem uma perda, né, sanguínea, o nosso organismo, na verdade, vai tentar fazer com que aquele sangue chegue ao coração, né, priorize o órgão nobre, que é o coração e o nosso sistema nervoso central, para que ele consiga retornar a ter um débito cardíaco efetivo. Ou seja, na prática o que funciona é o feedback negativo, né? Então, o estímulo inicial de diminuição do débito cardíaco vai fazer com que o nosso organismo ele funcione para que o nosso débito cardíaco retorne ao normal. Isso é o feedback negativo.
veja que o feedback positivo estaria gerando um ciclo vicioso que estaria gerando a morte. Por outro lado, o feedback positivo ele também pode ser útil, como por exemplo, na coagulação, em que um estímulo inicial, por exemplo, a um vaso sanguíneo, faz com que tenhamos algum estímulo inicial de coagulação daquele vaso, e aquele estímulo de coagulação estimula ainda mais coagulação, até aquele vaso, né, que foi rompido, por exemplo, pare de sangrar. Então aqui nós temos um feedback positivo, ou seja, a coagulação inicial faz com que nós tenhamos ainda mais coagulação, o que até certo ponto é algo positivo. No parto, da mesma forma, por exemplo, o estiramento, né, da região do colo, né, do colo do útero faz com que tenha mais contrações do útero e, consequentemente, o bebê ele vai ser empurrado. Quando esse bebê vai ser empurrado, o colo ele vai se estirar ainda mais. E quando há esse estiramento do colo, há ainda mais contração uterina, até que haja o nascimento. E isso é um exemplo, por exemplo, de feedback positivo que é importante e que ele é necessário, né, nesse caso, e ele é um feedback positivo que é bom, não necessariamente gerando um ciclo vicioso. Então é isso, pessoal. Basicamente o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esses principais conceitos, né, de homeostasia, assim como também do meio interno, que são as principais coisas desse vídeo de hoje, dessa aula bem introdutória. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários mais uma vez. E não esquece de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal. E ficamos por aqui. Até a próxima.